Hoje a gente vai falar sobre os principais problemas que a gente encontra aí com os nossos vasos de concreto. A gente separou alguns modelos que a gente tem aqui para mostrar para vocês quais são eles. Existem outros problemas que a gente pode estar encontrando, mas esses com certeza são os mais comuns, né? Que a gente vai encontrar com mais facilidade aí. Primeiro, então, vamos lá para as manchas, né? Existem alguns motivos para estar acontecendo manchas no nosso vaso. Esse aqui, no caso, foi um que a gente encontrou, que a gente trabalhou com óleo de cozinha para fazer o desmolde dos nossos vasos, né? E o cimento, o concreto, acabou absorvendo esse óleo e ficando essas manchas como se tivesse molhado, né? E isso já faz bastante tempo, tá? Esse vaso aqui já tem alguns anos e essa mancha nunca saiu. Outras coisas podem estar causando mancha no nosso vaso durante o processo de cura. Se a gente coloca o nosso vaso de lado, por exemplo, né, é normal decantar um pouco de sujeira, de sedimento, né, no nosso vaso e ele ficar mais esbranquiçado na parte de cima, né? Por isso a gente também já indica fazer o processo de cura com o vaso virado para cima. Se caso decanta alguma coisa aqui em cima, a gente faz o processo de lixa depois e tira qualquer manchinha, qualquer sujeirinha que pode acontecer ali, tá? Nesse caso aqui, a gente indica usar um outro desmodante, né? No nosso caso aqui, a gente usa vaselina líquida. E outra coisa que vale ressaltar também é usar em pequena quantidade, né? Não deixar uma camada muito grossa, porque senão talvez até mesmo a vaselina pode acabar deixando alguma mancha. É só uma película bem fina para ajudar no desmolde mesmo, tá bom? Então, manchas é bastante comum da gente encontrar no nosso processo. Outra coisa que a gente encontra bastante são os vasos feitos com argamassa colante, né? Tipo AC1, AC2 e AC3. Esse aqui eu vou usar para exemplificar para vocês, tá? Ele está muito poroso porque eu tentei fazer o processo de lixa nele e por ele ter sido feito com essa argamassa colante, e a nossa lixadeira ela é elétrica, né? Ela roda numa alta rotação. Quando eu passava a lixa, ela acabava desprendendo pedrinhas, né? Porque ele estava muito poroso a massa dele e a gente não conseguiu dar um acabamento liso nessa peça, mesmo utilizando uma ferramenta elétrica, tá? Então, porosidade também pode ser um eventual problema aí na tua produção. Algumas coisas podem estar causando essa porosidade. Geralmente as argamassas são mais porosas, né? Geralmente elas têm algum aditivo aí, incorporador de ar, que faz com que crie várias bolinhas de ar ali dentro dela, né? Isso faz com que ela seja um pouquinho mais porosa também. Ou se você está usando mesmo uma argamassa estrutural que também tem esse aditivo incorporador de ar, na hora que a gente for mexer a nossa massa, a gente tem que cuidar, principalmente se a gente está usando alguma ferramenta elétrica ou algum misturador elétrico para fazer essa mistura, né? Ele pode acabar incorporando muito ar aí na nossa massa e fazendo com que a gente tenha uma massa mais porosa. O traço também vai variar, a quantidade de água que você está usando pode ocasionar isso também. Um outro problema que a gente encontra, e talvez esse seja um dos mais frequentes também quando a gente está falando aí, principalmente do uso de argamassas na nossa produção, é o esfarelamento, né? Quando a gente trabalha com alguma argamassa colante ou mesmo sem algum agregado, o vaso começa literalmente a desmanchar. Vou esfregar aqui, ó. Ele literalmente começa a desprender, né? A soltar, a esfarelar o vaso, tá? Esse daqui, no caso, não foi nem feito com argamassa, ele foi feito só com cimento e água, né? Como ele não tem agregado. Na época também a gente não cuidava com a quantidade de água específica que a gente precisa usar no nosso vaso. Então, isso ocasionou esse esfarelamento aqui desse vaso. Deixar por último, né? Com certeza aí é o que mais acontece, né? E é um dos piores problemas que a gente tem referente aos nossos vasos de concreto, são as rachaduras, né? Esse aqui não é nem uma trinca, ele é uma rachadura mesmo. Ele abriu a peça, né? Se eu forçar aqui, eu acho que eu até parto essa peça no meio. Isso aqui é um exemplo clássico, né? Que acontece quando a gente não usa agregado na nossa peça. Isso aqui é uma peça feita só com cimento e água. A gente não usou nem areia nela, né? Foi um dos primeiros vasos que a gente fez.
e ela partiu, né? Ela abriu de fora a fora aqui, não foi nenhuma trinca, já foi direto para uma rachadura. Para resolver isso, então, a gente precisa usar agregado na nossa peça, né? Os agregados aí são as areias, pedras, né? As britas que a gente usa, são elas que vão estar agregando resistência aí no nosso concreto, evitando o aparecimento de trincas, além de outros processos, né? De outras partes das etapas aí de produção do nosso vaso de concreto. Todos eles a gente tem que prestar atenção na água, né? A quantidade de água que a gente está usando, a gente tem que usar agregado. Então, não é só uma parte do processo que vai resolver. Ainda dentro de trinca, né, de rachadura, no caso aqui a gente mostrou, essa aqui é uma rachadura mesmo, né? Ela abriu de fora a fora o nosso vaso. Mas às vezes podem acontecer as fissuras, né, as trincas. Não sei se vai dar para vocês perceberem aqui, na parte de cima, né? São como se fossem micro rachaduras, né? Esse aqui já tem alguns anos e essa rachadura nunca abriu, né? Ela não virou uma rachadura, né? Ela ficou apenas uma trinca aí durante bastante tempo. Às vezes acontece dessa trinca sofrer mais tensão e acabar abrindo, virando uma rachadura, mas às vezes ela fica na questão da trinca mesmo, tá? Então, basicamente isso, gente. A gente prestar atenção aí em todos os processos, mas tivesse que elencar aí os principais que vão dar esses problemas, é a quantidade de água que a gente está usando no nosso processo e o nosso traço, né? A gente tem que ter uma quantidade aí interessante de agregados, uma variação de agregados aí interessante para a gente ter uma resistência no nosso vaso. Depois disso a gente vai ter um processo de cura também, que vai ajudar bastante para evitar esses problemas, mas esses três aí são os principais que a gente tem que prestar atenção.